Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Jean Valens e hoje iremos falar de uma empresa que está envolvida em uma polêmica, que ganhou os holofotes principalmente no final do ano passado e recentemente quando essa informação veio a ser consolidada em si. E mesmo assim temos alguns youtubers e até mesmo casas de análise recomendando investir nela. Mas aí, fica aquela pergunta, será que de fato vale a pena investir nessa companhia? Ficou curioso? Então venha saber. Então, pessoal, conforme vocês já devem ter observado aqui no título desse vídeo, hoje iremos falar da Via Varejo, a empresa essa que ganhou os holofotes principalmente em questões polêmicas e se envolvendo fraudes contábeis e que mesmo assim tem alguns youtubers e até mesmo casas de análise recomendando investir nela. Mas você teria coragem de investir nela? Bem, vamos aqui descobrir através desse vídeo se de fato faz sentido ou não investir nela, tendo em base o levantamento de algumas informações propriamente da empresa e até mesmo alguns indicadores, para aí sim podermos saber se compensa ou não investir nela. Bem, primeira coisa, pessoal, para aqueles que porventura não conheçam a Via Varejo, ela é uma empresa justamente ligada ao quê? Ao varejo, como o próprio nome fala, de eletrônicos e móveis aqui no Brasil. Ela trabalha tanto com lojas físicas quanto e-commerce e também um sistema de marketplace. Ela oferece, inclusive, soluções financeiras e full commerce para empresas que querem utilizar sua estrutura para poder alavancar seus negócios, justamente voltado também na questão do marketplace. Além disso, aí sim, chegando no fator mais primordial, que acredito que aí a maioria saiba, ela é detentora de algumas marcas, marcas essas bem famosas aqui no nosso país, como por exemplo, a Ponto Frio, que atualmente tem mais de 216 lojas físicas, aqui concentradas nas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tem também as Casas Bahias, que acredito ser até mais famosa que a Ponto Frio, tanto é que ela possui mais de 855 lojas físicas, está presente em mais de 20 estados aqui do nosso país, inclusive no Distrito Federal, e que a sua marca foi avaliada num valor próximo de 800 milhões de reais. Além disso, ela tem uma companhia chamada Bartira, que é conhecida como a maior fábrica de móveis aqui do Brasil e também uma das maiores da América Latina, porque ela conta mais ou menos com cerca de 1.500 colaboradores que produz cerca de 750 produtos por hora e representa 35% da venda de móveis da Via Varejo. Além disso, ela conta também com Extra, que aí nesse caso justamente ela administra essa marca, ela não é detentora de fato dele, inclusive na parte do extra.com.br, que é justamente o seu e-commerce, então é administrado pela Via Varejo. E por fim, temos também a VV Atacado, que é uma unidade de negócio da Via Varejo, que tem o quê? Como missão oferecer aos médios e pequenos varejistas dos mais diversos segmentos do país o quê? Uma solução customizada e conta também com uma equipe de consultores de vendas justamente que tem o objetivo para orientar e ajudar esse pessoal, esses lojistas, na compra do melhor portfólio para o seu empreendimento, para o seu negócio. Então, essa em si é um panorama geral sobre a Via Varejo, tá, pessoal? Só que aí nós temos que analisar outros fatores, não só conhecer a empresa. Então, vou até minimizar minha tela aqui para que possamos acompanhar. Bem, pessoal, já estou de volta aqui com a minha tela minimizada e, como vocês sabem, eu gosto sempre de entrar no site de relacionamento com os investidores. Então, vamos observar aqui algumas informações que são prestadas para a Via Varejo para já começar a saber se ela está ligada ou não com aquele nosso perfil de investidor, se ela é uma empresa que é transparente, se é uma empresa idônea e por aí vai. Bem, para quem acompanha essa empresa, sabe que ultimamente ela foi envolvida em uns escândalos de fraudes contábeis, E tanto é que ela publicou isso através dos seus fatos relevantes, que inclusive, pessoal, vamos aqui observar que esse fato relevante, ele começou a surgir essas histórias de fraudes, salvo engano, em dezembro de 2019. Com base nisso, então, o corpo diretivo da Via Varejo resolveu contratar uma auditoria
para poder auditar os seus resultados, né? E com base nisso, essa conclusão dessa investigação foi entregue justamente no final do mês de março, no dia 25. Então vamos observar aqui o que foi apurado nessa investigação. Então veja que ela publicou o fato relevante falando da conclusão da investigação independente. E que o que? Conforme indicado no relatório, pessoal, o que foi encontrado? Evidências de fraude contábil caracterizada pela manipulação da provisão para os processos trabalhistas da companhia e diferimento indevido na base de ativos e a contabilização de passivos fora de suas respectivas competências mensais. Além disso, o que foi encontrado também? Falhas nos controles internos, resultando erros nas contas de provisões para o processo trabalhista e depósito de garantias judiciais da companhia. E o que é mais importante aqui, pessoal, já chama atenção que o que? O valor final apurado foi de 1,1 bilhões de reais, né? Que é justamente esse valor que foi levantado, que ocorreu de fraude contábil em si. Então veja o quanto isso já é o que? Complexo e complicado, porque 1,1 bilhões somente em um trimestre de 2019 vai impactar nos dados da companhia como um todo, pessoal. Então veja que aqui nós já temos um grande problema justamente ligado ao quê? A questão da conformidade da empresa, né? Por mais que, olha só, aqui no próprio site já tem uma aba aqui que fala que ela está voltada e ligada justamente para a parte da ética e da utilização do compliance. Mas vemos que então isso está somente o quê? No papel, por assim dizer, porque a empresa foi constatado que teve essa fraude contábil que vai impactar no valor de 1,1 bilhões de reais nos seus resultados. E isso é bastante expressivo, pessoal. Então aqui já mostra que essa empresa não é idônea nos seus atos a serem praticados, né? Porque se ela fala que está ligada à questão da ética e do compliance e vai lá e é apurado fraude nos seus resultados, apontando que vai ter um déficit mais ou menos de 1,1 bilhões de reais, isso é bastante complicado, né? E não só isso que temos que observar também, pessoal. Além disso, né, vamos fingir aqui que isso foi um evento isolado, que não mais vai ocorrer com a companhia, que ela vai voltar a ter boas práticas, principalmente de governança corporativa. Vamos então olhar então com aquele viés dos indicadores. Se de fato, pelos indicadores, essa empresa vai nos convencer a investir nela, porque nós já vimos que em questão de nível de governança corporativa relacionada à ética, compliance, ela já não conseguiu convencer. Mas vamos ver então se pelo menos os indicadores dela são chamativos. Eu já estou até, inclusive, aqui com o site do Status Invest aberto, e vamos ver aqui algumas informações, pessoal. Primeira coisa, nós já vemos que o valor atual da cotação dela está em R$ 4,10, sendo que a máxima que ela atingiu recentemente foi de R$ 16,64. E aqui muitas pessoas cometem o erro de achar o seguinte: nossa, Jean, está R$ 4,10, então já mostra que ela tem um potencial de upside de multiplicar até 4 vezes o seu valor, né? Ou seja, ela poderia valorizar até 400%, porque se antes ela estava R$ 16,64 recentemente, então ela tem tudo para voltar para esse mesmo patamar. Mas aqui já é um grande erro, né? Porque não quer dizer que no histórico passado vai ser o quê? Recorrente no futuro, né? Porque uma coisa é a euforia que nós tivemos principalmente no final do ano passado, né? Que ingressaram novos investidores, os preços basicamente estavam todos lá em cima e as pessoas estavam investindo cada vez mais. Só que com a crise atual, alguns preços começaram a ser reajustados, né? E voltar para o seu patamar mais realista, né, pessoal? Inclusive, a Via Varejo, eu não acredito, pelo menos eu, né, a análise que iremos mostrar aqui, que no curto prazo ela irá retomar esse valor, tá? E nem sei se no longo prazo. Por quê? Porque justamente tem algumas situações, alguns indicadores aqui que mostram que ela não tem uma situação financeira tão saudável assim, então não sei nem se ela vai conseguir sobreviver. O mais provável é que ela sobreviva durante essa crise, mas é uma coisa que nós temos que ficar o quê? Atentos. Então vamos lá. O que ocorre? A Via Varejo, primeira coisa que chamou a minha atenção aqui, o preço sobre o valor patrimonial dela, que é justamente saber o quanto você está pagando pelo patrimônio líquido da empresa, está no múltiplo de 9,22. Ou seja, para cada ação que você compra da Via Varejo, você está pagando 9 vezes o patrimônio líquido dela, né, o valor patrimonial dela. Por quê? Justamente pelo fato que o valor patrimonial dela para cada ação é de meros 44 centavos, pessoal. Então veja o quanto é baixo, aparentemente, esse valor patrimonial dela. Depois vamos descobrir qual é o montante total de fato. Então o preço sobre o VP já está o quê? Na minha visão, um pouco esticado. Justamente porque nesse momento que estamos passando por crise, algumas empresas do mesmo segmento possuem um preço sobre o VP mais atrativo, tá? E claro que não estou falando da Magazine Luiza, porque o dela também é mais esticado, só que ela entrega outros bons indicadores. Mas retornando aqui, se nós observarmos também agora o preço sobre o lucro, que é justamente aquele tempo que iremos levar para poder resgatar o capital que investimos nessa companhia,
e vemos que basicamente nós vamos o quê? Perder quase 4 anos, né? Ou seja, nós não vamos ter retorno e estaria de certa forma tirando, porque está negativo. Algumas pessoas falam, mas por que está negativo? O que quer dizer isso? Sempre que esse indicador estiver negativo, retrata que a empresa está entregando prejuízo, então ela não tem lucro nas suas operações. Justamente por causa disso. Então você não tem uma previsão de quando é que você vai conseguir retornar o capital que você investiu nela. Então já vejo que aqui chama uma atenção maior, né? Porque se ela está dando prejuízo e eu não tenho perspectiva de retorno do capital que vou investir nela, então pera aí, tem algo de errado aqui. E nós já vimos que também na parte da ética, compliance e na governança corporativa também está falhando. Vamos ver então os demais indicadores para constatar se de fato isso é uma coisa apenas sazonal, que foi só do último balanço, né, do último ano, calendário que teve no exercício das operações, ou se é algo recorrente, né? Então, além disso, o que nós vamos observar aqui? A questão da margem líquida, que eu gosto sempre de saber, né? Que é o quanto a empresa fatura e no final o quanto está resultando de lucro líquido para ela. Veja que está em menos 5,59%. Também o que? Demonstra que ela está tendo prejuízo nas suas operações. Além disso, olha só, o lucro por ação. Significa dizer, pessoal, para cada ação que você compra, ela gera um prejuízo de R$1 para cada ação. Veja só que situação meio estranha, né? E que já, de certa forma, afasta um pouco o interesse aqui em investir nessa companhia. Justamente porque temos outras boas companhias ligadas ao mesmo setor, pessoal. Vamos ver aqui, olha só, a questão do ROI, que muitos gostam de observar, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Está em menos quase 250%. Olha que absurdo. Outra questão também, para poder entender a situação da empresa. A sua liquidez corrente. Veja que a sua liquidez corrente não está boa. Isso já demonstra que ela está um pouco alavancada. Porque a liquidez corrente é justamente o quê? O ativo circulante sobre passivo circulante. Que isso você vai conseguir medir o potencial o quê? De honrar os compromissos e os pagamentos que a empresa tem que efetuar no curto prazo. Ou seja, no curto prazo, ela tem capital, disponibilidade, caixa precisamente para poder pagar e honrar esses compromissos? Vejamos que não, porque se a liquidez corrente dela está em 0,79, significa dizer que o seu passivo circulante está maior do que o seu ativo circulante. Tanto é que, olha só, comparado ainda essa dívida líquida, que é justamente você pegar a dívida bruta total, diminuir as disponibilidades dela e o que sobrar é a dívida líquida. Veja que essa dívida líquida, dividida pelo patrimônio líquido da empresa, ainda está o quê? Muito alavancado, está muito esticado, está em quase 8, ou seja, significa que a dívida líquida dela é quase que 8 vezes superior ao patrimônio que a empresa possui, pessoal. Isso daqui já mostra o tanto que ela está alavancada. Isso já chama atenção porque, principalmente nesse momento de crise que estamos passando, pode ser que ela não tenha capacidade de durar no longo prazo, porque essa crise vai impactar o resultado das empresas. E se ela já está trazendo alguns prejuízos, que iremos ver que são até recorrentes, o que dirá no futuro dessa companhia como um todo, né? Tanto é que, olha só, vamos olhar um pouco mais aqui de dados dela. O patrimônio líquido dela está em apenas 578 milhões, pessoal. É um patrimônio muito baixo comparado com uma empresa de tamanho porte que é essa Via Varejo. Tanto é que, olha só, a dívida bruta dela é 10 vezes maior do que o patrimônio dela. Isso é em 5,9 bilhões de reais. E a sua disponibilidade, que é o caixa, que é igual nós falamos, está em apenas 1,3. Que aí sim, fazendo aquele cálculo que eu falei, pegar a dívida bruta, diminuir a disponibilidade, nós temos uma dívida líquida final de 4,5 bilhões de reais. Isso é uma dívida muito expressiva, né? E aqui também nós temos o quê? Que ela é um segmento de listagem do novo mercado, que teoricamente é o maior nível de governança corporativa que temos para as empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Mas, por que eu falo teoricamente? Porque nós já vimos que ela está ligada em casos de fraudes contábeis, né, pessoal? Então vemos que realmente a parte da ética e compliance dela pecou um pouco, né? Além disso, o que mais nós temos? Aí sim entrando para a parte dos resultados, pessoal. Nós temos aqui justamente o que? Os resultados consolidados desde 2015 até 2019. Então vamos agora observar se, com base naqueles indicadores que vimos que ela está tendo prejuízo, se é algo que é recorrente na operação da Via Varejo ou foi algo sazonal que ocorreu apenas em 2019. Se observarmos aqui, pegar desde 2015, nós vemos que em 2015 já teve um lucro pífio de 14 milhões de reais, em 2016 já teve um prejuízo de 95 milhões de reais, em 2017 já conseguiu ter uma saúde financeira melhor, teve um lucro de 195 milhões de reais. Porém, em 2018 já teve um prejuízo de 267 milhões de reais e em 2019, absurdamente, teve um prejuízo total de 1,4 bilhões de reais, pessoal.
é muito dinheiro. Principalmente se nós vemos o gap que teve aqui da diferença comparado com os anos anteriores, né? Veja o quanto que o seu prejuízo cresceu absurdamente. E não só isso, pessoal, observe aqui que então é algo que não é sazonal, e sim recorrente. Veja que analisando esses últimos 5 anos, ela entregou prejuízo em 3 anos, e prejuízo esse muito acima do que ela teve de lucro nas suas operações, desde que ela entregou prejuízo em 2016, 2018 e 2019. Então já vejamos aqui que ela possui uma constância em entregar prejuízo nos seus resultados. E além disso, observe também que a dívida bruta dela vem aumentando cada vez mais, ou seja, mostra que ela está alavancando cada vez mais suas operações, porque saiu de 3,2 para 3,9, 4,1, 4,3 e agora está em 5,9 bilhões de reais. Pessoal, e isso é muito dinheiro, principalmente conforme, igual nós mencionamos, o patrimônio líquido dela, que é o patrimônio da empresa, é de apenas 578 milhões de reais. Além disso, o que mais que nós temos aqui que temos que observar e que vai chamar a nossa atenção? Pessoal, justamente trazendo um pouco mais de dados do balanço patrimonial da Via Varejo, já vemos que aqui também é alguma situação alarmante, né? Conforme nós podemos observar aqui, vemos que conforme está na barrinha azul, que é o patrimônio líquido, o patrimônio líquido dela vem diminuindo. Ele saiu basicamente de 4,2 bilhões de reais para esses meros 578 milhões de reais, pessoal. E não só isso, o seu passivo circulante, que é essa barra rosa choque, vem aumentando de forma bem exponencial, né? Vejamos que ela saiu, conforme está na barra rosa aqui, de um passivo circulante de 9,4 bilhões de reais para 15,7 bilhões de reais, pessoal. É um valor muito expressivo, né? Que é aquela dívida do curto prazo que ela tem que honrar e fazer o seu pagamento. E o seu ativo circulante não cresceu do mesmo ritmo que cresceu o passivo circulante. Ele em 2015 era de 10 bilhões de reais e agora em 2019 era de apenas 12 bilhões, ou seja, muito aquém do que ela tem de passivo circulante. Tanto é que esses dados aqui mais consolidados, que pode facilitar que nós observemos aqui, já demonstram que é ativo circulante total. Vem o que? Basicamente, não tendo uma constância tão elevada no seu crescimento. Porém, já o seu passivo circulante ele vem crescendo de forma bastante expressiva, né? Porque saiu de 9,4 bilhões para 15 bilhões de reais, pessoal. E o seu patrimônio líquido, igual nós mencionamos, vem caindo cada vez mais. Saiu de 4,2 bilhões que agora caiu para 578 milhões de reais. Isso, pessoal, é alguns dados que nós temos que observar que são muito importantes e relevantes, principalmente na tomada de decisão para investir nesse negócio como um todo ou não. Eu, particularmente, não gosto dessa companhia, né? Por vários fatores. Primeiro, justamente a não estar ligado com aquele meu perfil de investidor, que quer buscar companhias sólidas e que tenham um alto nível de governança corporativa, tenham alinhado a questão da ética e do compliance nas suas operações e vemos que ela já não faz parte desse segmento. Afinal, tem uma fraude que foi identificada agora, somente no quarto trimestre de 2019, que trouxe um impacto de 1,1 bilhões de reais para ela. Além disso, os indicadores, vou até retornar aqui, são indicadores muito aquém do que nós já observamos em outras companhias, né? Principalmente pelo fator dela estar entregando prejuízo constantemente. Não é algo que é apenas sazonal, pessoal, é algo que ela vem entregando com frequência. Nós vimos que nos últimos 5 anos, em 3 deles, ela entregou prejuízos muito elevados, né? Comparado com os únicos 2 anos que ela entregou de lucro, né? Além disso, nós temos justamente a questão de que ela está perdendo, na minha visão, mercado cada vez mais, né? Então, observemos que dessa forma, ela não parece ser uma boa companhia, né? Aqui eu não vou nem abrir, igual tradicionalmente eu faço o site lá da CVM para mostrar se ela tem skin the game ou não, porque para mim, nessa situação, não é necessário, porque por mais que os controladores, os diretores, conselho tenham skin the game, mostra que eles não estão alinhados perfeitamente com a empresa, né? Afinal, foi identificada e apurada essa fraude contábil nos seus resultados. Então, pessoal, vejamos que aqui que ela não possui grandes indicadores que vão trazer essa parte, pelo menos essa parte fundamentalista, para poder despertar o nosso interesse em investir nela, né? Pelo menos eu, quanto investidor, eu não invisto e não tenho pretensão em investir na Via Varejo. Eu já não gostava dela antes, principalmente por causa do modelo e do business dela como si, e principalmente agora que foi envolvido nesses casos de fraudes contábeis e também desses indicadores muito ruins, na minha visão, que ela vem entregando para os seus acionistas. Mas deixa aqui no comentário, então, se você já é acionista da Via Varejo e se pretende manter a posição ou vender esse papel, ou caso você não seja, pretende adquirir as ações dela por achar que ela esteja barata nesse momento que estamos passando. E aqui, pessoal, que eu não estou falando para vocês vender ou comprar Via Varejo. Isso vai ficar a decisão de cada um. O intuito do vídeo aqui é meramente explicativo para trazer um pouco mais dessas informações. Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês nesse vídeo. Desde já eu peço que vocês deixem o seu like aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.